Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Alexandre Alencar. Eu vou estar trazendo para vocês aqui um projeto, né, baseado na segunda fase da OAB de Direito Penal. Eu já ajudei algumas pessoas aqui, onde eu moro aqui em São Luís do Maranhão, e muitas pessoas me cobravam isso, por que eu não fazia um projeto desse para ajudar outras pessoas que têm essa mesma dificuldade, né? E realmente o tempo era muito resumido e eu não conseguia sentar, e agora eu decidi fazer esse projeto aí, tá, gente? Essa primeira parte que eu vou trazer para vocês aqui hoje é uma introdução, que é necessária, precisa fazer essa introdução, e peço que vocês estudem essa introdução, olhem cada artigo que eu colocar aqui, porque ele vai ser de suma importância para vocês na segunda fase da OAB, na formulação das peças, tá? Eu começo dizendo que geralmente as peças, a estrutura é parecida, sobretudo a resposta à acusação e os memoriais, e eu pretendo trazer aqui nesse primeiro momento uma resposta à acusação, um memorial, uma apelação, um recurso de distrito, né, 4 peças, e se você decorar a estrutura de uma peça dessa, você tem grande chance de conseguir passar na segunda fase do OAB, tá bom? Bom, eu preciso primeiro fazer uma introdução com vocês do que a gente pode encontrar em cada caso concreto, em cada situação colocada aí pela banca. E essa estrutura é bem básica, é a base central, é a base geral, né? É realmente o suprassumo, né? A gente está retirando aquilo que de fato mesmo vai ser necessário para vocês, tá bom? Bem, eu começo dizendo para vocês que uma peça ela tem uma estrutura básica, né? Perdão. Ela tem uma estrutura básica. Então, uma peça, ela tem o encaminhamento, ela tem o número do processo, ela tem a qualificação, né? Ela tem a tempestividade, ela tem os fatos, né? No caso de direito penal e da segunda fase do OAB, ela provavelmente vai ter que ter as preliminares de mérito, o mérito, as subsidiárias após o mérito, os pedidos e o encerramento da peça. Essa é a estrutura base de uma peça. E depois que você encaminhou, colocou no processo, qualificou, né, falou sobre a tempestividade, falou sobre os fatos. E os fatos, gente, é sempre resumido, não precisa copiar aqueles fatos todos para a peça não, tá? Pelo amor de Deus, que eu já vi gente copiar os fatos todos. Quando eu terminar de copiar os fatos, não tinha tempo para fazer a peça. Então, os fatos resumidos, tá bom? Até porque os fatos são pontuados, mas você tem que colocar. A não ser no caso da queixa-crime. A queixa-crime, os fatos são pontuados sim. Bem, como eu havia dito, né, a esses tópicos que a gente deve abordar, e dentro de cada tópico é necessário que vocês entendam que existem as suas nuances para poder formular essa peça. Por exemplo, nas preliminares de mérito, né, nós temos algumas coisas bem interessantes nas preliminares de mérito. Vamos lá. Bom, as preliminares de mérito, elas podem ser de ordem constitucional, podem ser de ordem processual, né? Podem ser de ordem penal. Geralmente, a banca te dá um caso e você vai ter que adequar. Porque o que diz aqui, por exemplo, na resposta à acusação, tá, gente? Se a gente for lá na resposta à acusação, a resposta à acusação vai dizer o seguinte. Veja aqui, ó, um instante. Se você for olhar aqui no artigo 396 e 396A do CPP, o que diz lá? Olha, o 396 diz: nos procedimentos ordinários e sumários, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias, tá, gente? Então são 10 dias que começa a contar do próximo dia útil,
Porque se o cara é citado na sexta, não conta o sábado e domingo. Você começa a contar a partir da segunda. Mas se no final da contagem do prazo, o prazo terminou num sábado, você pula para o próximo dia útil. Você não conta domingo, vai pular para a segunda, se útil for. Tá? E aqui no 396 é aquilo que eu estava dizendo na questão das preliminares. Olha. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos justificações, especificar as provas pretendidas, enrolar testemunhas qualificandas e requerendo a sua intimação quando necessário. Então, é isso que eu estava dizendo para vocês aqui. Porque se a gente for lá aqui nas nossas preliminares de mérito aqui, vocês verão que, por exemplo, tem um caso muito famoso, que não estou discutindo política, não me importo com isso, realmente não sou muito fã de política, mas do atual presidente, o seu processo foi anulado, justamente por conta desse artigo aqui, do artigo 5º, inciso 54, né? O devido processo legal. O devido processo legal foi maculado, né? A competência estava errada, ou seja, feriu o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, entre outros. E o advogado, muito competente, né, sabidamente, alegou e no final o processo foi anulado. Como havia um grande risco, né, de prescrever, com certeza prescreveria, que não teria tempo hábil, acabou se entendendo para anular toda a instrução processual, né, porque a competência estava errada. Mas veja que o advogado, ele conhecia a Constituição, ele conhecia a nuance da Constituição, né? Então, veja só, você tem o devido processo legal, você tem a defesa contraditória, você tem provas ilícitas. Um processo não pode ser feito por provas ilícitas, né? É ilegal. A fundamentação da decisão judicial também ela tem que ser clara, ela tem que ser qualificada, né? Ela tem que ser fundamentada, na verdade, essa é a palavra correta, ela tem que ser bem fundamentada. Senão, você pode pedir lá nas preliminares anulação do processo, anulação da decisão, né, baseado nessas nuances aqui que eu trago da Constituição. Nós temos também a possibilidade de causa de estima de punibilidade, aqui já é do Código Penal, né, direito material, que é lá do artigo 107, que é onde se extingue a punibilidade, né? A punibilidade, ela se extingue em quais circunstâncias? É importante eu falar isso para vocês. Bom, a punibilidade, ela se extingue pela morte do agente, pela anistia, graça em dúvida, pela retroatividade de lei, que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, decadência pela emissão, pela renúncia do direito de queixa, pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite, pelo perdão judicial nos casos que a lei admite. Então, aqui são questões de direito material que a gente encontra lá no Código Penal, mas que você deve alegar nas suas preliminares, sempre que for possível, sempre que for identificável, deve haver essa alegação, tá? Bom, vamos continuar aqui. Nós temos também aqui matéria de ordem formal, né, direito formal, Código de Processo Penal, que são causas extintivas da punibilidade, do artigo 61, né? São questões prejudiciais do artigo 92 e 93, registro inicial acusatória, nulidade, né? Lá do 564. Então, são questões que devem ser alegadas, vocês devem conhecer esses artigos, por isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Bom, no mérito, a gente pode alegar, por exemplo, nós podemos alegar o princípio da legalidade, ou seja, tem que existir uma lei que preveja aquele crime. Se essa lei não existe, não é possível a aplicação da sanção penal, né? Ou seja, ao tempo do crime, aquele crime tem que estar tipificado, né? O abolítico crimes, né? Aquele crime lá deixou de ser crime, a lei penal mais benéfica, que retroage para alcançar o benefício do réu, a licença voluntária, arrependimento eficaz, isso aqui são causas de privilégio, privilegiadoras. O crime possível, caso vocês vejam, ela tem que alegar o erro de tipo, o erro de proibição, a coação moral irresistível, a obediência hierárquica,
Bom, entre outros, né? Por fim, gente, a gente tem aqui, no caso aqui, do Código Penal, né? No Código Processual, Direito Formal, a gente tem também a absorção do artigo 386, tem a absorção sumária do 397, tem a pronúncia do 414, tem a absorção sumária do 415 e a desclassificação do 419 lá, ou seja, lá do júri. Era um crime do júri, mas aquele crime não era do júri. Então você, sabidamente, entra, faz o pedido e diz, olha, juiz, esse crime não era da competência do juiz, tem que ser julgado com um juiz singular, primeiro grau e tal. E aí você pede essa desclassificação, tá bom? Bom, estou correndo um pouquinho porque a gente tem uma meta de fazer vídeos de 15 minutos, tá, gente? Bom, pedidos e testes subsidiários. Isso aqui você deve pedir sempre, que no caso é o privilégio lá do artigo 14, segundo lá do início de pena, do regime inicial, a pena base sempre mínimo legal, sempre pedir a troca das penas restritivas de liberdade, restritiva de direito, sempre alegar atenuante 65 e 66, alegar concurso formal, né, se for crime continuado, o SUSIS, caso esteja presente, né, a possibilidade da aplicação do SUSIS. Então, isso tudo deve ser alegado lá no nosso, na nossa petição sempre, tá bom, pessoal? Gente, já deu uma corridinha aqui, porque realmente o nosso tempo aqui está se extinguindo, mas eu também de falar sobre mais algumas coisas. Então, veja bem, pessoal, dê uma olhada nesses artigos aí que eu falei, dá um print, vai lá, dá uma lida, que a gente vai usar demais eles. O que eu estou mostrando para vocês aqui é o que vocês vão ter de estrutura numa peça. Isso que eu mostrei para vocês aqui é o miolo, digamos assim, da peça, tá, gente? Isso aqui vai vir lá no seu bojo, lá no seu miolo, vai ser essa estrutura, é a parte mais complexa, mas a gente vai aderir a uma forma didática, fácil, tranquila, a gente vai fazer as peças juntas, a gente vai digitar, porque veja, uma peça dessa, se você se enrolou para fazer o mérito, ou as preliminares, mas você realizou estruturalmente ela, eu não consegui fazer nada, mas eu fiz o encaminhamento correto, eu coloquei o número do processo, eu qualifiquei de forma correta, eu identifiquei a peça e eu a finalizei. Né? A parte do miolo realmente eu não consegui, mas você vai conseguir pelo menos 1,20, 1,5, dependendo da banca, até 2 pontos, tá bom? E aí vocês vão correr apenas lá nas discursivas, fazer 4 pontinhos lá, né? E conseguir a aprovação de vocês. Tá certo, pessoal? Então eu deixo aqui o meu grande abraço para vocês todos aí. E eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque quando eu colocar a primeira peça que a gente vai fazer agora, que vai ser uma resposta à acusação, vocês serão notificados e já podem acompanhar. Tá? E também que vocês curtam lá, se gostaram, né? Críticas são importantes, a gente está começando, a gente pede desculpa pela qualidade, a gente está se adequando. E se inscreve, compartilha, curte, tá? Acredita no nosso trabalho, vamos ter fé que a gente vai conseguir nossa aprovação. Um grande abraço a todos.